Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? O que é que define o nosso salário, afinal? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar a fundo justamente nisso, nas forças da economia que dizem quanto a gente ganha, e vamos tentar desvendar esse mistério por trás do valor do nosso trabalho. Vamos começar com um exemplo bem claro para a gente pensar. Por que um programador de computador geralmente ganha mais que um frentista? A questão é fascinante e vai muito além de uma simples ideia de mérito. Não tem nenhuma lei, nenhuma regra escrita que diz que um trabalho tem que valer mais que o outro. Então, por que isso acontece? A resposta, olha, não está na opinião de ninguém. Está na economia. Vamos investigar juntos as duas forças invisíveis que ditam essas regras, a famosa oferta e a demanda. E para a gente resolver esse mistério, vamos seguir um roteiro bem claro, ok? Primeiro, vamos entender o mistério dos salários. Depois, a gente olha a lógica da contratação, ou seja, como a empresa pensa. Em seguida, a escolha do trabalhador. Aí, juntamos tudo no ponto de equilíbrio, vemos o que acontece quando o mercado muda e, por fim, chegamos na peça-chave de tudo isso, a produtividade. Certo, nossa investigação começa com uma pista que é fundamental. A demanda por qualquer tipo de trabalho não surge assim do nada. Ela é o que os economistas chamam de demanda derivada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma consequência, ela deriva diretamente da demanda por um produto ou serviço. Olha só essa imagem, ela ilustra isso perfeitamente. Pode parecer coisa de livro de economia, mas a ideia é super simples. Ninguém contrata um colhedor de maçãs só por contratar, certo? A demanda por esses profissionais só existe porque as pessoas querem comprar maçãs. Se de repente todo mundo decide comprar mais maçãs, o que acontece? A procura por quem colhe essas maçãs também aumenta. É uma conexão direta, uma coisa leva a outra. Então, vamos lá, vamos analisar a primeira peça desse nosso quebra-cabeça, a demanda. Como é que uma empresa decide quantas pessoas vai contratar? Qual é o cálculo que está por trás dessa decisão tão importante? Para tomar essa decisão, uma empresa que quer lucrar sempre pensa na margem. A pergunta-chave que o gestor se faz é: se eu contratar mais uma pessoa agora, quanto a mais de produto eu vou conseguir gerar? A resposta para essa pergunta é um conceito econômico fundamental, o produto marginal do trabalho. E aqui a gente vê um padrão que é crucial entender. Reparem bem na tabela. O produto marginal, ele diminui à medida que mais trabalhadores são contratados. Olha só, o primeiro trabalhador adiciona 100 caixas, já o quarto adiciona só 40. Por que isso acontece? Pensa comigo. Com pouca gente, eles pegam as maçãs mais fáceis, as que estão na mão. Conforme vai chegando mais gente, eles começam a ter que dividir escadas, a pegar as frutas lá nos galhos mais altos. Ou seja, individualmente, cada novo trabalhador se torna um pouco menos produtivo. E aqui a gente tem a representação gráfica disso. Não precisa se preocupar com os detalhes do texto, não. O importante é focar no formato da curva. Ela sobe, claro, a produção aumenta, mas ela vai se achatando, vai ficando menos inclinada. Isso mostra visualmente aquela lei dos rendimentos decrescentes. Cada novo trabalhador que entra adiciona um pouquinho menos à produção total do que o anterior. Só que tem um detalhe, as empresas não pensam só em maçãs, né? Elas pensam em receita, em dinheiro. Então, o próximo passo é converter essa produção a mais em valor monetário. É simples. Se uma caixa de maçã vale, digamos, R$ 10 e um trabalhador extra colhe 80 caixas, o valor do produto marginal desse trabalhador é de R$ 800. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. Essa curva que a gente está vendo, a do valor do produto marginal, ela é, na prática, a curva de demanda da empresa por funcionários. A regra de ouro de qualquer empresa é bem direta. Continue contratando gente nova enquanto o valor que essa pessoa gera for maior ou, no mínimo, igual ao salário dela. Se o próximo funcionário vai custar mais do que ele vai gerar de receita, a conta não fecha. Beleza, já entendemos como a empresa pensa. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado do balcão. Qual é a lógica do trabalhador ao decidir se vai trabalhar e por quanto tempo? Essa é a nossa próxima pista. Aqui a gente entra numa escolha que todo mundo faz, o famoso trade-off entre trabalho e lazer. Pensa bem, cada hora que a gente dedica ao trabalho é uma hora a menos para descansar, para ficar com a família, para ter um hobby. Nesse sentido, o salário é o preço que se paga por uma hora de lazer. Quanto maior o salário, mais caro fica não trabalhar, ou seja, maior o custo de oportunidade daquela horinha de folga. E a oferta total de mão de obra, claro, não é uma coisa fixa, ela se mexe. Mudanças culturais, por exemplo, como a maior participação das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas, aumentam a oferta.
Se o salário de uma profissão parecida sobe muito, a oferta na profissão original pode cair, porque as pessoas migram. E, obviamente, a imigração é um fator que aumenta diretamente o número de trabalhadores disponíveis no mercado. Ok, agora sim, a gente já tem as duas peças do nosso quebra-cabeça: a demanda das empresas de um lado e a oferta dos trabalhadores do outro. Chegou a hora de juntar tudo e ver onde a mágica acontece, onde o mercado finalmente decide o valor do trabalho. E a solução está bem aqui, nesse pontinho onde as duas linhas se cruzam. É exatamente aqui que a quantidade de vagas que as empresas querem preencher encontra a quantidade de pessoas dispostas a trabalhar. E esse ponto de equilíbrio, ele define duas coisas importantíssimas ao mesmo tempo: o salário médio para aquela função e também quantas pessoas vão ser empregadas. Isso nos leva à conclusão central de toda a teoria econômica do trabalho. No mercado competitivo, o salário de qualquer trabalhador se ajusta para ser igual ao valor da sua contribuição marginal. Dito de uma forma mais simples, as pessoas são remuneradas com base no valor que elas conseguem gerar. Mas olha, esse modelo todo não é só uma teoria de livro, algo abstrato. Pelo contrário, ele é uma ferramenta super poderosa para a gente entender e até prever o que acontece no mundo real quando as condições da economia mudam. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Olha esse primeiro exemplo. O que acontece quando a oferta de mão de obra aumenta? Pensa, por exemplo, numa grande onda de imigração. A curva da oferta se desloca para a direita. De acordo com o modelo, o resultado é um novo ponto de equilíbrio, com um salário um pouco mais baixo e mais gente empregada. Agora, vamos para o outro lado. Imagina que as maçãs, no nosso exemplo, viram uma febre e o preço delas dispara. Isso aumenta o valor que cada acolhedor gera para a empresa, certo? Então, a demanda por trabalho se desloca para a direita. E o resultado? Um novo equilíbrio, com salários mais altos e também mais gente empregada. Ou seja, a prosperidade da empresa acaba se traduzindo em prosperidade para o trabalhador. Ao longo de toda a história, a mudança tecnológica sempre gerou um certo medo, uma ansiedade. O exemplo mais clássico disso são os luditas, lá na Inglaterra do século XIX. Eles temiam que as novas máquinas de tecelagem fossem roubar seus empregos, e aí começaram uma revolta bem violenta, quebrando os equipamentos nas fábricas. Só que a história nos mostra que no longo prazo aconteceu justamente o contrário. O progresso tecnológico é, na verdade, o grande motor do aumento da produtividade. E trabalhadores mais produtivos, como a gente já viu, geram mais valor. O que isso faz? Desloca a curva de demanda por trabalho para a direita, resultando, no final das contas, em salários mais altos para todo mundo. E isso nos leva direto para a conclusão final da nossa investigação, para o fator que é, de longe, o mais importante para determinar o nosso padrão de vida e a nossa riqueza como sociedade. Agora, o que é realmente incrível nesse slide são os números. Presta atenção na conexão, é quase perfeita entre o crescimento da produtividade e o crescimento dos salários reais nos Estados Unidos durante meio século. Quando a produtividade cresce rápido, os salários vão atrás. Quando a produtividade desacelera, os salários também desaceleram. A teoria se confirma de um jeito impressionante na prática. Então, se tem uma única lição para a gente levar de toda essa análise, é esta: a riqueza de uma nação e os salários de seus cidadãos dependem, fundamentalmente, da sua capacidade de produzir, da sua produtividade. Voltando à nossa pergunta lá do início, por que um programador ganha mais que um frentista? Porque, no mercado de hoje, as ferramentas e o conhecimento que ele tem permitem que ele gere mais valor marginal. A questão que fica, então, para todos nós é: como é que a gente pode, como indivíduos e como sociedade, nos tornar ainda mais produtivos no futuro?